Eu estou lendo o livro de Gênesis e eu quero compartilhar com você uma mensagem. E o nome da mensagem se chama O Tempo da Construção. Aqui nesse livro, a palavra ela é maravilhosa porque ela se renova de verdade. Sempre tem algo novo para nós através da palavra de Deus. E toda vez que eu volto para Gênesis, o Senhor me dá uma revelação diferente. A primeira leitura da palavra é de forma prática, o que aquilo quer dizer. Então, está falando da criação, está falando do princípio de todas as coisas. Mas em segundo ponto, tem aquilo que Deus fala conosco através da palavra dele. Né? E em terceiro ponto, tem a aplicação prática, que é que serve para todos. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com você aquilo que Deus tem falado comigo através dessa leitura de Gênesis, nesse primeiro momento. Então, uma das coisas que eu percebi é que existe um tempo para a construção. Existe um tempo estabelecido por Deus, um formato estabelecido por Deus, para que a construção seja feita. Deus é soberano, onipotente, criador, poderoso, dono de todas as coisas e mesmo assim Ele escolheu criar o mundo em 7 dias. Pensa comigo, você como mãe, eu como mãe, quando eu quero ensinar algo para os meus filhos, eu faço de uma certa forma. Então tudo que eu faço, eu vou pensando em como eu quero que os meus filhos façam. Então eu, Marcele, creio que Deus, Ele fez dessa forma para que os seus filhos entendam da forma que Ele trabalha nas construções da vida. Então, existe, se a gente for olhar toda a manifestação de Deus, né? Uma árvore, ela tem todo um processo, sabe? Um fruto tem todo um processo para ele ser gerado. Uma flor tem todo um processo para ela florescer. Então, o tempo da construção, ele é extremamente necessário para a gente construir algo saudável e algo que perdure. Então, quando o Senhor estabeleceu um formato da criação, Ele nos mostra que na nossa vida Ele também estabelece esse formato. Existe tempo para todas as coisas, está lá em Eclesiastes 3. Então, aqui no princípio, né? Então, o que o Senhor falou comigo aqui em Gênesis? Que nesse tempo de construção existem princípios a serem estabelecidos. Então eu anotei aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui eu anotei assim, o princípio das coisas nós devemos submeter a Deus, porque a criação provém de quem Ele é. Então, eu estou numa jornada de casar, né? Sou casada no civil, vou me casar no religioso, né? Me converti vai fazer 4 anos no final desse ano. Daqui 2 meses faz 4 anos. Não, um mês. Daqui a um mês faz 4 anos que eu conheci o Senhor e Ele tem transformado a minha vida e passou tão rápido porque viver com Deus é muito bom, muito bom. Então, no princípio, Ele estabelece os princípios para que a árvore seja sustentada, né? Como diz, que a gente esteja fundamentado na rocha para que quando venha ventos a gente não seja abalado. Então, não negligencie o tempo dos princípios do Senhor na sua vida e não negligencie a consagração de tudo que você for iniciar a Deus. Então, nessa jornada do casamento, a gente tem chamado o Senhor para participar dessa jornada, porque Ele está Ele está em tudo. Mas as coisas a gente deve submeter, porque a criação provém de quem Deus é, Deus Criador. Ele é Criador, gente. Então, se você tem algo que você está iniciando, pode ter certeza que tem um tempo da construção e que no início você deve buscar a vontade de Deus, deve submeter a vontade de Deus. Às vezes você quer fazer de um jeito, mas o Espírito Santo vai te falar para fazer de outro. E é daquele jeito que vai funcionar, não é do jeito que você está pensando. Então, por isso que a gente precisa buscar, se submeter mesmo ao senhorio de Cristo. E aí a segunda coisa que está escrito aqui é que a terra era sem forma e vazia. E eu anotei aqui, que coisas sem forma ou vazia são especialidades de Deus. São especialidades de Deus. A transformação é uma especialidade do nosso Deus. Então, no tempo da construção, também existe a transformação. Existem os princípios sendo estabelecidos, revirados, remexidos, para serem colocados em nós, e aí vem a transformação também.
E aqui no versículo, na parte B do versículo 2, tá falando assim: trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu anotei aqui: trevas podem cobrir a face do abismo, mas a palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nesse tempo de princípios serem estabelecidos, de você estar sendo transformado, que também isso não quer dizer só sobre nós como um todo, mas em todas as coisas que nós fazemos. Porque pode acontecer de trevas cobrir a face do abismo e a gente fala: meu Deus, onde o Senhor está? Mas a palavra diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, aqui me fala sobre permanência, sobre eu permanecer diante de uma palavra, mesmo que as trevas cubram tudo. Assim como Pedro, quando estava lá no mar. Quando Deus chamou ele para perto, falou: Pedro, vem. Então tinha vento, tempestade, tudo. Quando o Senhor mandou o vento, aquieta-te, o vento se acalmou. Esse é o nosso Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus porque ela nos lembra de quem nós servimos. A palavra nos lembra de quem Deus é. Deus é Pai, Deus é poderoso, Ele é amor e Ele também é justiça. E a gente também deve amar a justiça de Deus. Porque você não ama quando o seu filho entende quando você o disciplina, quando você conversa com ele, quando você busca trazê-lo para a verdade. Você não ama quando ele entende e fala: nossa, mamãe, você estava certa. Realmente eu errei, eu sou um pecador. Imagina seu filho falando isso para você. Você ia amar ele muito mais? Você não ia falar: nossa, ainda bem que ele entendeu. Então a gente não deve recusar a disciplina do Senhor. Porque como os filhos, a gente também precisa se colocar nesse lugar. E aqui no 3, fala assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Eu acho lindo, porque Deus disse e houve. Então, minha irmã, meu irmão, se Deus disse, vai acontecer. Se Deus disse pra você, no teu secreto, aquela palavra, fique em paz. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. E a palavra dele é um decreto. Agora, onde que a gente precisa descansar? No tempo do Senhor. A gente precisa descansar no tempo de Deus, crendo que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa é a palavra dele. Eu sempre compartilho que o que é interessante para o Senhor não é a promessa sendo cumprida. Isso pra gente é uma alegria, porque nós somos filhos e a gente só vê a parte boa. A gente só quer a parte boa, na verdade. Só que para o Pai, o que conta é o processo do filho até a promessa acontecer. Pode ter certeza que no tempo que você está esperando pela promessa acontecer, você tem dado muitos frutos. E é isso que conta para o nosso Pai. Então, Ele deseja que você dê fruto. E aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, se alegre nas podas do Senhor. Esteja atenta ao tempo da construção. Seja fiel aos princípios. Tenha paz no processo de transformação. E também permaneça no tempo do caos. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Continua dando frutos. Frutos que permanecem. Tá bom? Até a próxima.